Bem-vindos ao 7º encontro da Advocados Summit, Sra. Ministra. É um gosto tê-la aqui no nosso estúdio ECO. Está legal. Uma das primeiras intervenções que faz assim de fundo e num contexto muito particular. Eu não me vou alongar, até porque a sua agenda também é apertada, portanto quero sublinhar a sua disponibilidade desde o primeiro dia a estar presente. Este é o 7º encontro da Advocados Summit. Arrisco dizer que é o mais ambicioso, talvez o mais difícil dos 7 que realizamos. É o primeiro aqui neste espaço. Vamos ter a oportunidade de pôr os advogados a discutir o país. Uma visão jurídica do país para os temas que são mais relevantes, do imobiliário às futuras aquisições, da inteligência artificial, enfim, a área laboral, a fiscalidade. São muitos temas durante os próximos 3 dias e, portanto, vai ser uma oportunidade para pôr a comunidade da advocacia a participar e, obviamente, também o nosso compromisso no ECO e na Advocados Summit e na Advocados, provavelmente dita, a dar essa visibilidade, notoriedade, relevância ao que é o papel do advogado num contexto de um setor da justiça que saberão todos, e a Sra. Ministra, com maioria de razão, mais do que eu, vive momentos, vamos pôr os termos assim, desafiantes. E, portanto, se tem mais demoras, eu convido a Sra. Ministra a fazer a sua apresentação, renovando o agradecimento de estar aqui presente no nosso 7º encontro da Advocados Summit. Muito obrigado. Obrigada. Bom, segundo dia, antes de mais, diretor da ECO, António Costa, diretor da Advocados, Filipe Ambrósio, minhas senhoras e meus senhores, muito obrigada por aqui estarem presentes, muito obrigada pelo convite. E queria começar exatamente por felicitar a ECO e a Advocados por esta conferência que vai já na sua 7ª edição. Se olharmos para a composição dos painéis, percebemos que, apesar de ser um encontro no qual maioritariamente participam advogados, os temas que aqui vão ser discutidos vão transcender muito o mundo da advocacia. Como garantia deste facto está a capacidade que os promotores deste evento tiveram a convocar interlocutores tão diversos para a discussão de temas que a todos nos preocupam, com a prevenção da corrupção, a inteligência artificial nas suas diversas formas, as dificuldades e as oportunidades da sustentabilidade, sem esquecer os jovens e o equilíbrio entre liberdade de imprensa e segredo de justiça. Vivemos efetivamente tempos desafiantes e importantes na justiça em Portugal, e a justiça é tema de conferências, de debates políticos, de manifestos, de notícias e de comentários diários. Quando a sociedade se torna mais exigente e mais participativa, as instituições tendem a corresponder a essa necessidade de mudança, e isso é positivo e é sinal de maturidade democrática. Se não se exigir a mudança, mais dificilmente algo mudará. É com esta exigência que as sociedades tendem a mudar para melhor. Falemos então de mudanças, do processo de mudança na justiça e das reformas por muitos reclamadas. Se o Governo, e no caso a Ministra da Justiça, apenas ouvir quem mais é vocal, ouvirá pouco e decidirá mal. Mas desde já reafirmo, se dúvidas houver, o Governo vai cumprir o seu programa. O Governo vai mesmo levar a cabo a reforma da justiça que o seu programa prevê e vai fazê-la no interesse de todos os cidadãos. Neste processo, naturalmente, que ouvirá os outros partidos com assento parlamentar. Aliás, se o nosso próprio programa prevê que a necessidade de uma reforma profunda que vá para além da legislatura, não poderíamos deixar de o fazer naturalmente. Mas vai também continuar a ouvir os conselhos superiores, as ordens, os sindicatos, os magistrados, os advogados, os conservadores, os notários, os solicitadores, os funcionários judiciais, os guardas prisionais, os técnicos de reinserção social e demais agentes da justiça, todos, sem os quais e contra os quais as hipóteses de sucesso de qualquer reforma são escassas. E ouviremos também a sociedade civil e a academia, pois todos são pilares neste edifício. Não foi por acaso que, em 6 semanas que estou como Ministra da Justiça, já reuni por 3 vezes com os representantes dos sindicatos dos funcionários judiciais e com o Sindicato de Oficiais de Justiça, que, como sabem, estão à greve há mais do ano e meio, 15 meses. Reuni ainda com os sindicatos representativos dos guardas prisionais, mas também com os senhores presidentes do Supremo Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Administrativo, com a Sra. Procuradora-Geral da República, com a Ordem dos Advogados, com a Ordem dos Notários, com todos os partidos com assento parlamentar, como outros tantos organismos e entidades. A tutela do Ministério da Justiça abarca áreas que acompanham o cidadão desde que nasce até que morre.
bem como as empresas, de que se constituem até que se dissolvem. Abarca áreas de investigação criminal, de reinserção social, dos estabelecimentos prisionais e todas as pessoas que nestas áreas trabalham. Muitas destas áreas, pelo impacto que têm no cidadão e na sociedade, precisam também de um olhar de melhorias e de reformas. E digo isto para que tenham presente que o impacto que o setor da justiça tem no cidadão vai muito para além dos tribunais e vai muito para além do Ministério Público. Por isso o nosso desafio e o meu propósito será sempre olhar para a justiça de forma transversal e abrangente, mas com o olhar do cidadão. E o que vêem os olhos do cidadão? Vê uma justiça lenta, cara, inacessível, ineficiente e mal equipada. Para mudar essa realidade, queremos designadamente reformar o regulamento das custas processuais, apostar em programas que facilitem as videoconferências, adotar a tramitação eletrónica em todas as fases processuais, em todas as instâncias judiciais. Queremos desmaterializar as comunicações entre as entidades relevantes. Mas também queremos reformar a justiça, colocando-nos no lugar das vítimas mais vulneráveis. E por isso vamos continuar a dotar o DIAP de sessões especializadas de tramitação de inquéritos por crimes de violência doméstica e por crimes baseados em violência de género. Vamos alargar a rede de gabinetes de apoio às vítimas e tornar a justiça mais amiga das crianças. Precisamos de melhorar a justiça económica e de ter os tribunais a funcionar. E a funcionar bem. Por isso, queremos disponibilizar assessores para as magistraturas, queremos alterar a legislação processual penal para impedir a formação dos chamados megaprocessos, queremos rever normas processuais do processo civil, processo penal, processo administrativo e tributário para impedir expedientes que visem apenas atrasar a marcha do processo e combater a perda de tempo causada pela extensão inútil das peças processuais. A par desta democratização do processo da reforma da justiça, o Governo, no seu programa, reconhece ainda a necessidade de desgovernamentalizar as escolhas políticas na área da justiça, por forma a garantir uma maior imparcialidade do sistema judiciário e uma efetiva separação de poderes. Os cidadãos só respeitarão o Estado se respeitarem a justiça e só respeitarão a justiça se respeitarem quem a aplica. Em primeiro lugar, a agenda anticorrupção. É uma questão de seriedade do Estado de Direito. Depois de reuniões que mantive com todos os grupos parlamentares, de audiências com os operadores do sistema judiciário e de termos recebido contributos de diversas entidades, vamos apresentar em breve as conclusões do nosso trabalho, com listas de medidas identificadas como prioritárias, tanto na área da prevenção como da repressão, e vamos privilegiar, na medida do possível, os domínios em que o consenso seja previsivelmente mais alargado. Depois, também sabemos que uma justiça lenta, labiríntica e, por vezes, imperceptível para o cidadão e para as empresas tem custos elevados para o país e diminui a sua competitividade. Por isso, o Ministério da Justiça está já a trabalhar com vista à aprovação de medidas que promovam uma justiça célere, que reduza burocracias e atrasos injustificados, uma justiça acessível, que diminua barreiras de acesso, sejam elas financeiras, geográficas, culturais ou sociais, uma justiça que saiba cuidar dos mais frágeis e vulneráveis, uma justiça bem administrada e organizada. Porém, não basta ter grandes propósitos dogmáticos, leis perfeitas e boas intenções. É preciso ter profissionais competentes, motivados, é preciso dar às pessoas condições para que possam trabalhar e não é admissível ter tribunais onde chove, onde faltam equipamentos informáticos e outros. Não é tolerável ter prisões degradadas sem condições para os reclusos e para os próprios guardas prisionais. Reorganizar o sistema prisional também está na nossa agenda. A falta de investimento do Estado na justiça nos últimos anos em nada dignificou quem nela trabalha e muito contribuiu para a redução da atratividade destas carreiras. Por isso, estamos também a rever e a tomar decisões para acelerar o plano de investimentos na justiça. Na semana passada, anunciámos já o lançamento do concurso para a obra de requalificação do Palácio de Justiça de Porto Alegre. Está encerrado desde 2014 por falta de condições. É uma obra de recuperação e ampliação de 1,8 milhões de euros. No início de junho, contamos receber as propostas para o novo projeto do estabelecimento prisional de São Miguel dos Açores, também um investimento que tem mais de 1,6 milhões de euros, e em Coimbra já anunciámos que estamos a trabalhar para encontrar soluções
permitam a construção do novo Palácio da Justiça, que está há mais de 50 anos à espera de se concretizar. Apresentámos uma proposta de aumento do suplemento de recuperação processual dos oficiais de justiça, dos atuais 10% a 11 meses para 12,5% a 12 meses, e no próximo dia 28 de maio teremos nova ronda de negociações com vista a encontrar um consenso que nos permita a todos trabalhar nas medidas que melhorem a justiça. Há muito a fazer mesmo. Mas teremos sempre que ter presente que qualquer mudança sem alicerces está destinada a falhar, e na justiça, uma mudança sem alicerces sólidos poderá, no limite, destruir o próprio edifício do Estado de Direito. Nós queremos mudanças, mas queremos que a reforma da justiça seja eficaz. E por essa razão, tenho como ponto de partida os reforços dos pilares da justiça e a defesa dos interesses dos cidadãos. Em momento algum estamos a abdicar do nosso dever de governar. Tal como diz Miguel Torga, teremos a nossa ordem, que não há de precisar de pistolas de ordenança, e teremos as nossas realizações. Desejamos coisas simples e possíveis. Começamos pela base. Estamos a trabalhar para construir a desejada e necessária reforma. Obrigada. Muito obrigado. A senhora Ministra, há quem diga até que o programa do Governo é talvez até demasiado ambicioso. São tantas as medidas. Temos 4 anos e meio. Ainda sorte esta legislatura poder ser mais longa e darmos a... Isso levava-nos a outra discussão, mas não é para isso que estamos hoje. Enfim, não vou obviamente fazer aqui uma entrevista, só uma ou duas notas, nomeadamente sobre as prioridades. Cito algumas. Temos que começar pelo tema da corrupção e, inevitavelmente, por um manifesto que mobilizou, eu não quero dizer a sociedade portuguesa, mas, enfim, personalidades relevantes da sociedade portuguesa que focaram muito no tema da forma como o Ministério Público e como a PGR como são conduzidos os processos. Digamos, este manifesto é de alguma maneira a evidência de uma fragilização da confiança dos portugueses na justiça, ou não? Na sua avaliação? Alguns. É de facto um manifesto de que há pessoas descontentes com o sistema da justiça, mas quem ouve os portugueses sabe que as preocupações vão muito para além das preocupações expressas no manifesto. Quando eu refiro que estamos a trabalhar pelas bases, estamos efetivamente a trabalhar pelas bases. Todos sabemos que há reformas que são essenciais e são urgentes. Não queremos implementar qualquer reforma sem dignificarmos a Casa da Justiça em todas as suas formas e abrangências. Por isso, estamos muito focados em dar dignidade às carreiras, em ter muitos dos atrasos estão também ligados ao facto de estarmos há um ano e meio em greve. Sim. Há uma falta de investimento que houve na justiça. Nós não podemos ter apenas ou focar-nos apenas numa atitude vitória contra determinadas pessoas. Nós temos efetivamente problemas de base na justiça e temos que os trabalhar no fundamento. E temos que pensar no que está mal e no que devemos mudar, mas com ponderação, ouvindo todos e não nos precipitando para medidas sem ter estes pilares estabelecidos e solidificados, sob pena, como dizia aqui na minha intervenção, de podermos estar a pôr em causa a própria estabilidade do Estado de Direito. Os megaprocessos, de alguma maneira, os processos mais, não são todos mega, mas alguns deles são mega, criam um certo ruído em torno do que é o funcionamento da justiça hoje, na sua avaliação? Naturalmente, é normal falar-se mais do que corre mal do que corre bem. Há muitas coisas que correm bem também e nós estamos focados em o que é que corre bem. Alguma recuperação processual que tem sido feita. Temos designadamente nos tribunais administrativos e fiscais, ainda está muito longe do que é necessário, naturalmente, mas já houve alguma recuperação nos últimos tempos. Há profissionais que são motivados ainda assim. Há uma atenção nos próprios processos que estão. Há um investimento muito grande a ser feita na digitalização e na modificação. Vai existir, assim consigamos nós concluir os cerca de 200 processos PRF, dos quais só 8 estão concluídos. Mas já não falta muito tempo, ainda faltam muitos projetos para concluir. Temos uma equipa totalmente dedicada. Estes projetos de digitalização vão ter possam ter um grande impacto na celeridade processual e na simplificação da justiça. Estamos a trabalhar afincadamente para que isso também seja possível e acreditamos também que algumas dessas medidas poderão ajudar a responder a algumas preocupações. Outras preocupações são mais de fundo e precisam de uma maturação mais aprofundada,
não ouvindo só quem é mais vocal, como eu dizia aqui, ouvindo todos. E temos que ouvir todos. É isso. Não ouvindo apenas os 50 subscritores. Ou 50, ou 100, ou 150, quantos eles venham a ser. Não, são também, e o que dizem, são também pontos a ter em conta na análise holística que o Ministério da Justiça está a fazer. Agora, o Ministério da Justiça, como aqui também referi, abarca muito mais do que os tribunais e o Ministério Público. Tem temas muito transversais que tocam muito os cidadãos e que nos preocupam também a todos e que têm que funcionar de forma mais eficaz. Fala-se pouco, assim, estamos no ECO, no Jornal da Economia, com empresas, negócios, fala-se pouco dos tribunais administrativos e fiscais e do problema que eles constituem hoje para a economia, mas eu gostava, temos a terminar, duas perguntas. Uma, pedir um esclarecimento sobre uma nota que fez na sua intervenção sobre desgovernamentalização de escolhas. Estava a referir-se exatamente aqui. Estava a referir, olha, por exemplo, aqui um exemplo muito recente da Santa Casa da Misericórdia, e que a Ministra da Seguridade Social disse: vou escolher um gestor, vou escolher com base nos critérios de competência, e assim o fez. Ou seja, estamos a falar de escolhas que sejam efetivamente, entre outras coisas, mas um dos exemplos poderá ser esse, escolhas que são feitas e motivadas menos por questões partidárias, mas por competência. A Justiça consegue identificar alguns casos em que isso possa vir a suceder? A Justiça também será uma situação, com todas as escolhas. Nós temos muitos dirigentes que estão no final dos seus mandatos, muitos que estavam em regime de substituição, portanto vamos ter que escolher várias pessoas para ocupar cargos de direção, e essa escolha será também motivada por motivos que nos vai nortear, são critérios de competência, disponibilidade. Também não é fácil no sistema que temos, é difícil recrutar para a administração pública, é algo que é um problema que todos também deveríamos refletir e pensar. Se tivermos pessoas competentes a dirigir os organismos, com certeza uma melhor justiça, um melhor serviço ao cidadão. Última pergunta, prometo. A procuradora ou o procurador? Isso é porque eu não me levanto, não é? Não, a mesma última. Não lhe vou perguntar se deve ir ao Parlamento, mas eu vou-lhe perguntar se a Procuradoria deve ter uma relação diferente com o cidadão, com o país, na forma como conduz os processos, não um processo em concreto, não é? Como se explica, como partilha informação, como comunica, não é? No fundo, como é que a Justiça comunica? Não é só a Procuradoria ou a Procuradora, neste caso, como é que a Justiça comunica com o cidadão? Deve ser diferente? Tem que ser diferente. Não particularizando, a comunicação é essencial, e se nós se não conseguimos comunicar de forma eficaz com o cidadão, deixamos... Mas não se faz justiça. Não se faz justiça, deixamos que a narrativa seja de quem comunica melhor. Nós temos que efetivamente apostar numa justiça mais próxima, numa proximidade com o cidadão, temos um discurso mais compreensível, porque muitas vezes quando nós falamos nem nos entendem. Temos que ser claros, temos que ser eficazes na comunicação, temos que estar mais próximos do cidadão, e temos que também saber falar do que se faz bem, para não deixar espaço só para o que se faz mal. Muito bem, Sra. Ministra, obrigada pela sua presença. Obrigada. Vamos continuar dentro de minutos, creio que dentro de 15 a 20 minutos, com o primeiro painel deste nosso Advocados Summit, que será sobre imobiliário. Eu agradeço a vossa atenção a esta sessão de abertura. Muito obrigado. Obrigada.